Olá! Oficialmente o inverno começa no Brasil no dia 20 de junho, mas o frio já chegou. Em Chapadão do Céu, por exemplo, no sudoeste goiano, os termômetros chegaram a marcar 7 graus durante a madrugada. Bom, e com o frio vem a preocupação das doenças respiratórias, das gripes e resfriados que aumentam muito nessa época do ano. Daí vem a pergunta: a disseminação do coronavírus também aumenta no inverno? A gente vai conversar agora com a pneumologista, a doutora Fernanda Miranda. Muito obrigada, primeiramente, doutora, por nos receber aí, né, para tirar essas dúvidas. O vírus respeita as temperaturas ou não? Que a gente tem o exemplo aí do Ceará, né, um dos estados mais quentes do Brasil e um dos campeões aí de contaminação pelo novo coronavírus. Realmente, esperava-se que quando nós enfrentássemos essa pandemia, o calor seria um aliado no combate, pois presumia-se que o vírus não sobreviveria em superfícies por tanto tempo, exposto a altas temperaturas. Isso não foi o que aconteceu. Porém, o inverno traz outras características, não é só a sobrevida do vírus, mas o fato de que nas temperaturas mais baixas nós costumamos ficar mais tempos em ambientes fechados, com menos ventilação para nos proteger do frio, a umidade relativa do ar mais baixa, esse clima seco deixa as partículas dispersas mais tempo na atmosfera, a poluição aumenta, isso tudo são fatores que colaboram para as viroses de um modo geral. Acreditamos que para o coronavírus vai seguir essa mesma linha. Ou seja, também é um vírus, né? Não só o coronavírus, mas também outros tipos de vírus, né? Aumenta nessa época do ano, então. Sim, tradicionalmente, né, ao longo dos anos, o que nós observamos é que no inverno a procura aos serviços de emergência, as internações hospitalares aumentam em cerca de 30% pelas infecções respiratórias causadas por vírus. Então, existe tradicionalmente esse incremento nas infecções respiratórias virais. Justamente. E os locais fechados são mais propícios ainda para essa contaminação. E é justamente o que a gente está vivendo, né? Agora, a gente está tendo que ficar mais fechado, mais em isolamento. Tem alguma maneira, doutora, da gente se precaver, da gente ficar mais imune com relação às doenças respiratórias e às gripes? Sim, muita atenção, os extremos da idade, né? Não falando só de coronavírus, mas de toda e qualquer virose respiratória. Os extremos da idade, aquelas pessoas acima de 60 anos e as crianças abaixo de 5 anos. Porque o sistema imunológico já está mais envelhecido, as crianças, porque ainda não está completamente competente, são mais vulneráveis. Atenção também àquelas as pessoas que têm doenças respiratórias crônicas, como, por exemplo, a asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica, rinites. Essas pessoas têm que ficar atentas, manter o controle da sua doença, manter o seu tratamento, não suspender medicamentos sem a orientação dos seus médicos. A vacina antigripal é muito eficaz, importantíssima que seja feita, principalmente esse ano. Então, a vacina anti-influenza, mesmo que a gente fique em ambientes fechados e mais protegidos do frio, é importante que em algum momento do dia essas áreas sejam ventiladas, então que as janelas sejam abertas, pelo menos algum espaço do dia, para que aquele ar circule, né, e que nós possamos ficar menos em contato com os patógenos, né? E aquelas medidas todas que temos ouvido insistentemente nos últimos 3 meses, da higiene correta das mãos, de não levar as mãos ao rosto, a higiene do sistema respiratório, muito importante nessa baixa umidade do ar, então manter as narinas sempre hidratadas, usando soro fisiológico nasal. Se possível, quando as temperaturas estiverem mais críticas, em termos de umidade relativa do ar também, aquela umidade que a gente sabe que vai chegar aí nos seus 30%, então evitar as atividades ao ar livre quando a umidade do ar estiver muito baixa, né, durante o dia,
é bom se precaver, o uso de umidificadores, ou aquela receita caseira do balde, da O bacia com água. ar-condicionado é bom evitar, né? Apesar de estar no frio, tem gente que não vive sem ar-condicionado ou trabalha no local que tem o ar-condicionado, não tem como ficar livre dele. É bom evitar também ou não? Sim, seria o ideal, né? Principalmente assim, ter uma correta higiene do equipamento de ar-condicionado, muito importante. Então, sei quem não fez, que ainda faça, que providencie, né, a limpeza periódica do sistema de ar-condicionado. A gente sabe que o ar-condicionado, ele retira a umidade do ambiente. Então, se a gente já está com uma baixa umidade relativa do ar e ainda usa o ar-condicionado, a tendência é que essa umidade fique pior ainda. E o nosso nariz tem uma função, entre outras, de umidificar aquele ar que é inalado, para que ele chegue de forma adequada nos nossos brônquios, nos nossos pulmões. Então, é importante que se mantenha essa via aérea úmida, porque às vezes a umidade muito baixa não permite que o nariz faça essa sua função de maneira adequada, de maneira completa, porque o ar está muito seco. Doutora, nunca é demais informar, né? A gente sabe dos sintomas do coronavírus, mas como que uma pessoa sabe que ela está com a Covid-19 ou com uma gripe comum? Tem diferenças nos sintomas? A rigor, não, né? São sintomas muito semelhantes. As doenças respiratórias, de modo geral, nem só a gripe, os resfriados também. O que nós temos observado e que vale a pena que se preste muita atenção é que a partir do início dos sintomas, seja quais forem, por exemplo, muitos casos começam com uma dor de garganta, nem todos apresentam febre, uma indisposição, dor de cabeça, dor no corpo, podem ou não ter sintomas nasais. A perda do olfato é uma característica que nós temos visto com frequência. O importantíssimo é observar a piora desses sintomas ao longo dos dias, principalmente entre o quinto, sexto até sétimo dia, o que tem sido tem sido uma regra nessa doença, é que os pacientes experimentam piora clínica, geralmente nessa fase de sintomas. É ali depois de mais ou menos uma semana de adoecidos que começa a ter sinais de alerta. O principal é falta de ar. Então, se a pessoa começa a notar que está ficando cansada para fazer alguma atividade, ou aquela febre que persiste, aquela febre que não cedeu ainda, são sinais de alerta, principalmente nessa fase da doença aí, porque é uma doença prolongada, né? É uma doença que dura, mesmo as pessoas que evoluem bem, elas têm sintomas, elas se recuperam depois de 14 dias. Mas essa metade do ciclo é muito importante ficar atento. É nesse período que os pacientes que vão agravar costumam apresentar piora clínica. Tá certo. Então, é prestar atenção nesses sintomas, principalmente do quinto dia, né? Porque a gente fala que a gripe, geralmente a gripe comum, são 7 dias, né, doutora? Geralmente no 7º dia a pessoa já está melhorando, né? E a Covid-19 não, ela é mais prolongada. Doutora, muito obrigada. A senhora então tirou essa dúvida da gente, né? Que não tem nenhum estudo, então, garantindo que há um aumento da Covid no inverno, porque é uma doença nova também, né? A Covid-19, acho que ainda vai ter aí muitos estudos pela frente, mas até agora oficialmente não tem nada nesse sentido, né? Ainda é uma incógnita para nós, né? Nós não tivemos aquela esperança de que no calor a incidência seria mais baixa por causa das altas temperaturas. Isso não aconteceu. Como também não sabemos se vai haver um aumento muito grande necessariamente por causa do inverno. Por enquanto, mais seguro é se cuidar, né? É cuidar de si e cuidar dos outros, né? De seus familiares, das pessoas próximas a vocês. E o que a gente faz é aquela medida de sempre, a higiene adequada das mãos, o uso de máscaras. Se puder sair o menos possível, a gente sabe da dificuldade das pessoas, tanto aquelas que não têm, né, um ambiente adequado domiciliar, como aquelas que precisam sair, mas sempre se protegendo, né? Eu acho que agora a palavra de ordem é proteção.
se proteger da melhor maneira possível e acreditar que isso vai passar, né? Mas precisamos nos cuidar. Tá aí, muito obrigada, doutora Fernanda Miranda, pneumologista, tirou nossas dúvidas aí sobre as doenças de inverno. Muito obrigada, até mais.